Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo, mas antes disso já vai deixando aquele seu like aí, seu like ajuda demais. O Flamengo faz sua primeira proposta oficial para tentar, né, repatriar o Evander para o Brasil, uma proposta de 6 milhões de dólares aí, né, que lá eles trabalham com dólar. Situação, vamos ver aqui também como está a situação de Léo Ortiz, Juninho Capixaba e Vinha. Então, detalhes sobre esses jogadores que estão no radar do Flamengo. O Flamengo está negociando. Óbvio que o Vene Casagrande trouxe tudo sobre a situação desses jogadores que o Flamengo está negociando. Mas antes disso, né, deixe seu like e vamos embora para mais um vídeo. E também não se esqueça de se inscrever no canal, né, para não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. É isso aí e tamo junto, nossa. Vamos embora com o vídeo aí. O Marcos Braz já disse, olha, é um jogador que a gente já procura há algum tempo, mas ele chega na MLS por 10 milhões de euros no final de 2022. Não é fácil a situação, só que é um jogador que tem vontade de voltar ao Brasil. Sim. Então pode ficar pensando nisso também o Flamengo para trazê-lo. 6 milhões vale? Eu acho que ajuda a questão do Evander querer voltar ao Brasil, querer vestir a camisa do Flamengo. Isso tem um impacto, né? Porque o jogador também se movimenta para que a negociação avance. É um jogador, Marcelo, que está no radar do Flamengo há um tempo, né? Então, o Marcos Braz já falou desse nome. Ele falou também, né? Deixou claro nas entrevistas agora que era um jogador já analisado pelo Flamengo há algum tempo. Viria para talvez ser uma sombra do Arrascaeta, né? Numa eventual saída, enfim, com convocações para a seleção. Eu acho que o valor é um pouquinho pesado, eu acho. Um jogador que não vestiu a camisa de um grande time ainda, né? Que não tem um histórico, um currículo grande no futebol, que tem qualidade, os números mostram isso, o interesse do Flamengo também, é lógico, que mostra que é um jogador de qualidade, que faria bem ao plantel do Flamengo, mas acho que o que emperra é isso, o jogador foi contratado por um valor alto, né, há pouco tempo, então nenhum clube vai querer sair no prejuízo financeiro, ainda mais com um jogador que está sendo importante dentro da sua liga, dentro do seu time, então é um trabalho de força e resistência do Flamengo, mas não viria, na minha opinião, para ser um titular do clube no momento. Eu acho que seria isso, uma composição de elenco, né? Você ter um pouco mais de paciência, de moldá-lo em momentos que o Arrascaeta, por exemplo, não estivesse em campo, mas são movimentações do mercado e o Flamengo faz bem em tentar contratar o jogador, porque existe o interesse do atleta em vestir a camisa do Flamengo e pelos números se mostra um bom jogador. Não só pelo valor, né, que o clube também já investiu, mas o Flamengo tem enfrentado muito isso no mercado, né? De chegar com a sua proposta e a pedida ser maior por seu... Portland, que não fez uma boa temporada, não avançou aos playoffs da MLS, então não vai vender por pouco, por mais que o jogador queira voltar, é um outro tipo de relação. Então esses são obstáculos para o Flamengo, embora o Flamengo tenha dinheiro para contratá-los, né? Não é fácil negociar com quem não precisa vender, diferente de outros casos. No próprio caso do De La Cruz, o De La Cruz tinha um acordo com o River que ele queria muito ser negociado e é outro contexto, né? O De La Cruz é muito próximo do River, era uma questão de gratidão, de resolver a questão e tal. O Evander é um jogador tecnicamente bastante interessante, ele surge bem no Vasco, vai para o Midtjylland da Dinamarca, que é um time que trabalha muito com a contratação em cima de dados, aquele filme Moneyball, do Brad Pitt, lá do time de beisebol que contrata a base de dados. O Midtjylland é um time que se inspira nessas métricas, então contrata muito a base de relatórios, ele vem para a MLS e joga bem no Portland, é verdade, mas existem questões a serem contextualizadas, como, por exemplo, o nível de intensidade do jogo é outro. É outro. Não quer dizer que a MLS é uma pelada, não é isso. Mas o nível de intensidade é outro. Então, se nos Estados Unidos a qualidade técnica do Evander foi suficiente para ele ter destaque lá, não quer dizer que ele vai encontrar o mesmo cenário aqui. É outra parada nesse sentido. Exemplo, o Atuesta do Palmeiras. O Atuesta jogava bem no LAFC, dominava o meio-campo, veio para cá, sentiu demais a diferença de ritmo. Quero ver o Diego Palacios, que o Corinthians contratou, nesse mesmo tipo de contexto. Então, o Evander, tecnicamente, ele entrega. Tenho dúvidas quanto à intensidade. Mas nessa questão de suplência do Arrascaeta, o Flamengo não tem. E não teve nos últimos anos um jogador para isso. Então, todas as vezes que o Arrascaeta ficou fora por lesão, e foram muitas, ou por convocação, e foram muitas, o Flamengo sofreu para tapar esse buraco. Era Everton Ribeiro, era Andréas Pereira, Vitinho chegou a fazer essa função, outros jogadores. Flamengo, né, o Gabigol, né, também. O Flamengo não tem uma suplência para o Arrascaeta. Então, em termos de posição, o Evander taparia esse buraco no time reserva do Flamengo. E para isso eu vejo sentido.
para titularidade, eu acho que hoje há uma distância entre o que o Flamengo pode oferecer e aquilo que o Evander vem entregando. Falando do mercado do Flamengo, o Fábio, a gente viu ontem o Marcos Braz dando entrevista falando que a gente não vai fazer loucuras nesse mercado, a gente vai fazer o que a gente pode pagar, vai pagar o que a gente pode pagar, mas está oferecendo 6 milhões de euros pelo Evander, não é pouca coisa. Como é que você está vendo, então, esse mercado neste início? Veio o De La Cruz, que é uma super contratação, mas é só o De La Cruz. Sim. Marcela, eu acho que o Flamengo tem algumas carências no elenco que devem ser resolvidas, assim, a lateral, né? Lateral direito, o Flamengo não tem um jogador que é titular absoluto da posição, mas tem 3 jogadores, então para chegar a algum lateral direito teria que ter uma movimentação de mercado. Lateral esquerdo tem o Ayrton Lucas, né, com a aposentadoria do Felipe Luiz, então o Flamengo deveria também olhar, como olhou para o Vina também, tentar essa sondagem, essa negociação. Então, acho que são as posições mais carentes, assim, o sistema defensivo. O Flamengo tem 2 jogadores titulares, né, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Enfim, o Léo Ortiz viria para brigar por essa posição, daria trabalho para esses 2 jogadores, mas se não vier, eu acho que a dupla será a dupla principal do Flamengo, né, o Fabrício e o Léo. Tem a renovação do Davi Luiz também. Sim. Eu acho que tem uma movimentação que é um contrato com renovação automática, né, pelo número de jogos que o Davi fez o ano passado, então esse contrato se renovaria automaticamente, mas é um jogador também que hoje ele é um jogador para fazer parte do elenco, né, então assim, eu não vejo o Davi como titular, eu não vejo o Davi tendo muitas atuações, eu acho que ele está na frente um pouquinho do Pablo, na questão de experiência, de qualidade, mas não é o titular da posição, mas faz parte. O Flamengo sempre trabalhou com 5 jogadores no sistema defensivo, né? 5 zagueiros, e acabou perdendo o Rodrigo Caio também, então era necessária essa renovação. Então, assim, são movimentações do mercado. Eu acho que o Flamengo tem algumas preocupações. Essa função do Arrascaeta é uma delas. Eu acho que o De La Cruz, ele deve jogar ao lado do Arrascaeta, né? Não ser o substituto do Arrascaeta. Então, quando o Arrascaeta sair para uma convocação, a gente imagina que o De La Cruz vai sair também. Então, serão 2 jogadores que fariam falta no meio-campo do Flamengo. E aí, por isso, essa necessidade de contratar um terceiro jogador, que seria o Evander. Mas são movimentações do mercado e eu acho que o Flamengo deve buscar mais algumas peças também para a formação desse grupo em 2024. Só sobre o Flamengo, antes da gente mudar de assunto, uma coisa que nem sei se a gente ia mudar de assunto agora, porque eu não vi. Não tô xeretando no seu roteiro de programa. Uma coisa que me veio à cabeça agora é como deve estar o Gabigol, cara. Porque assim, o Gabigol, ele não joga no Flamengo e isso gera insatisfação para ele. Mas nesta semana, o Dorival Júnior assume a seleção brasileira. E a gente sabe como o Dorival é louco pelo Gabriel. A relação dos dois. Então, assim, acho que a partir de agora, o Gabigol, embora o Dorival também goste do Pedro e dos demais jogadores que o Brasil tem, mas acho que sabendo que o Dorival está na seleção brasileira, o Gabigol sabe mais do que nunca, de que se ele estiver bem, a chance de ele ir para a seleção cresce. Maior, é verdade. Na cabeça do Gabigol, o Zupac passa assim, bom, com o Tite levou o meu reserva, que era o Pedro, né? Será que o Gabigol fala, bom, acho que mesmo sendo reserva, o Dorival pode me levar reserva de novo, se inverter isso, não né? tem nenhuma dúvida que o anúncio do Dorival na seleção mexe com o brio do Gabriel em relação à seleção brasileira. Exatamente. Porque o técnico que mais gosta, o técnico brasileiro que mais gosta dele desde que ele começou a jogar é o técnico da seleção. E eu não tenho dúvida que isso vai mexer com ele ainda mais para ele tentar se mexer, se virar para voltar. Sabe o que eu acho que mexeu também com o Gabigol essa semana? A renovação do Bruno Henrique. Não sei porquê, algo me diz assim que... Como assim? Renovaram, estenderam o contrato, no caso do Bruno Henrique. E eu, né, que tô aqui já esperando na fila. Só acho, tá? Não é informação. Vamos seguir o Sport Center. Maravilha, Casagrande, De La Cruz, tá na área, recebido lá pela torcida. Não aquela multidão, esperava mais gente, mas o importante é que o cara vai jogar é dentro de campo, aí ele conquista a torcida e tá tudo certo. Boa tarde, amigo. Boa tarde, Flavinho, boa tarde, Lucas Pedrosa, boa tarde a todos que estão aí nos assistindo. Pois é, eu também confesso pra você que eu esperava mais gente lá, mas independentemente disso, é a contratação de peso, eu chamo a atenção, digo, porque se a gente parar e analisar aí todo o contexto, valor, quem é o jogador, eu acho que é a principal contratação do futebol brasileiro até o momento. Pelo menos é que chama mais atenção. Isso também não quer dizer que vai dar certo dentro de campo. Isso aí depende de muitos fatores. Fato é que o Flamengo foi muito bem na contratação. Fica a expectativa agora para saber como ele vai atuar
no time do Flamengo, porque ele pode atuar e fazer várias funções dentro dessa equipe, pode jogar de volante, de meia, pela ponta, aí é o Tite que vai decidir, mas de fato é uma contratação que valeu a pena esperar a demora dele ali para desembarcar, valeu a pena também esperar a demora na contratação, porque desde o começo do ano o Flamengo tentou a contratação e de fato, repito, o Flamengo foi muito bem aí, conseguindo a chegada do De La Cruz, e eu acho que ele vai se adaptar rapidamente, pelo que ele falou ali, ele já vinha conversando com a Arrascaeta, com o Varela, que são os outros uruguaios que fazem parte do elenco. Então, fica a expectativa para saber como o De La Cruz vai atuar nesse time do Flamengo. Eu acho que tem que ser titular, independentemente da função, eu acho que é uma contratação que chega para ser titular. E daqui a pouco o Vene Casagrande vai atualizar todo o mercado do Flamengo, bater um papo com o Marcos Braz, está aqui cheio de novidades, estou ansioso, curioso para saber como é que foi essa conversa, ele atualizar esse mercado do Flamengo. Por enquanto só chegou o De La Cruz, mas acho que vem mais gente por aí. Ô Pedrosa, acho que tem tudo para dar certo, a não ser um acidente, o cara se machuca, alguma coisa assim fora do normal, porque ele está no auge, idade boa, 26 anos, adaptação, sabe que é problema? O cara é uruguaio, aí jogou bem na Argentina, para jogar bem no futebol brasileiro, não tem aquela grande diferença. E outra, já é amigo, 2 uruguaios, companheiros da seleção brasileira, estão lá no Flamengo para ajudar ele na adaptação, né, para chegar com a rapaziada, ficar mais à vontade, se soltar. Então, eu não vejo um motivo assim que, talvez um ponto de interrogação em alguma questão que você possa colocar. E como você imagina ele atuando, como que o Tite deve armar esse do meio para frente com o De La Cruz? Boa tarde, Flávio, Vene, boa tarde a todos os amigos aí que estão acompanhando a SBT Esportes Rio. Eu entendo que esse fato de ter um Arrascaeta, de ter um Varela no elenco ajudam muito nesse caso, porque eu até pego vários exemplos aí, o próprio Vasco tem vários estrangeiros e eles se fecham muito nessa situação, não porque ali é a panela nem nada, mas porque é uma cultura diferente, é outra língua completamente apresentar normal. A rapaziada. Então eu não tenho dúvida de que o De La Cruz vai ser ajudado bastante aí pelo Arrasca e pelo Varela. Em relação à posição no campo, acredito que ele possa fazer as 3 funções e entendo que ele vai ocupar uma vaga ali ao lado do Arrascaeta, um meia para apoiar justamente esse trabalho que o Arrascaeta faz, um cara mais cerebral, e o De La Cruz ele é praticamente completo nesse meio campo, consegue tanto ser um jogador que pode chegar para chutar ao gol, para assistir, também é muito veloz, então pode cair pelas pontas, quanto também recompor defensivamente. Que se você for comparar com o Everton Ribeiro, que era o outro jogador da posição e que teoricamente seria o ideal Flamengo, o Everton Ribeiro, para mim, ele tem mais talento com a bola no pé. Mas em relação à parte física e à recomposição, o De La Cruz ele dá um banho até por conta da idade do Everton Ribeiro. Então eu acho que o Flamengo tem tudo para fazer um meia muito funcional com o Pulgar, Gerson, Arrascaeta e o De La Cruz. Eu acho que é um meio, praticamente, se a gente for pensar aí no futebol brasileiro e no futebol sul-americano, é o melhor meio aí do continente. O Flamengo poderia jogar num 4-4-2 ali, mudaria um pouco o esquema. Mudaria. Ainda imagina o De La Cruz jogando ali na direita. Ele pode fazer a ponta também. Que ele vai jogar ali na direita. Por exemplo, pegar o Corinthians, que foi o último clube do Tite aqui no futebol brasileiro. Ele tinha o Elias, que fazia aquela função bastante de box-to-box. E o De La Cruz também pode fazer essa função. Sem dúvida. Eventualmente o Gerson suspenso. Ele pode jogar como volante também, sem nenhum problema. E eu acho que o De La Cruz, ele dá muitas opções ao Tite. A verdade é essa. Segundo homem de meio, terceiro, joga dos 2 lados. E aí depende muito do que o Tite também vai ter à disposição. Exemplo, Everton Cebolinha machucado, Bruno Henrique suspenso, ele só tem o Pedro e o Gabigol. Ele pode botar o De La Cruz numa outra função. Esse De La Cruz, ele pode ser o Coringa que o Gerson foi em outrora, lá em 2019. E o De La Cruz pode ser esse novo Coringa, o Coringa uruguaio, digamos assim. E vale lembrar o seguinte, gente, eu lamento falar isso, mas o Arrascaeta é um jogador que hoje você não tem 100% de segurança de que ele vai fazer uma temporada inteira. A verdade é essa. Te viu na última temporada. E na penúltima também. Isso, verdade. Então, assim, é um jogador que tem problema no pubis, tem um problema crônico, fisicamente vem apresentando problemas. Então, o Flamengo vai precisar o tempo inteiro de uma joga os 90 minutos há muito tempo, exatamente, com intensidade. E tem um outro ponto. Estamos falando de De La Cruz e Arrascaeta, que são convocados para a seleção uruguaia. A Copa América vai acontecer, o futebol brasileiro não vai parar. Os 2 provavelmente serão chamados. Só tem que ter mais um. Então o Flamengo precisa ter peça de reposição, porque certamente esses 2 estarão com a seleção uruguaia. Porque se eles não forem chamados é por um caso específico, lesão. E aí também não vai poder jogar pelo Flamengo. Então, de fato, assim, existe essa preocupação, muito bem lembrou o Pedrosa,
que pode não ter o Arrascaeta e durante 9 rodadas ali do futebol brasileiro, você não ter os 2 jogadores no meio de campo. Ih, acho que era melhor ter segurado o Everton Ribeiro, hein? Não sei não. Mas aí já Quando tem os dois outra saírem, notícia, não é, né, Bebê? velho? Então, mas aí que tá. Por isso que o Flamengo está ativo no mercado contratando. E por isso o Flamengo ofereceu 1 ano, justamente por causa da Copa América. E por isso o Flamengo não aceitou dar mais de 1 ano para o Everton Ribeiro. Porque em 2025, teoricamente, não vai ter esse problema da Copa América do futebol brasileiro. E é por isso o Flamengo está indo ao mercado. A gente pode até discutir as opções que o Flamengo está tentando contratar, se vale a pena ou não, os valores investidos, os valores oferecidos. A gente pode até discutir. Mas acho certo o Flamengo ir ao mercado e tentar. Luiz Henrique, a gente vai falar já já. O Evander, é uma discussão aí que a torcida do Flamengo está gerando muito debate nas redes sociais, porque a torcida do Flamengo é contra essa contratação, sobretudo os valores envolvidos. A gente já vai falar também. Agora, muita gente fala assim, nossa, Flamengo indo ao mercado para contratar mais jogadores ofensivos, é justamente por causa disso. Porque você precisa ter peça de reposição. Imagina você ficar 9 rodadas do Campeonato Brasileiro sem os 2 principais jogadores do meio de campo. E você perde título aí. Concordo. Deixar claro para quem não sabe, né? Tem Copa América no meio do ano e o Campeonato Brasileiro não para. Acontece paralelamente à Copa América, vai desfalcar muitos times. Olha, quero saber esse papo do Vene. Vamos nos pôr, né, contando essa conversa que você teve com o Marcos Braz. Primeiro, falando da situação do Santos. Tem chance dele permanecer? Já está acertado com Fortaleza? E o goleirão? Então, o Flamengo quer tentar manter esse jogador até o fim de janeiro, conversa isso com Fortaleza. E já teve fim de janeiro? Fim de janeiro, exatamente. Tentar ficar um pouco com ele. A grande questão, eu acho que a gente tem que debater isso, os valores envolvidos dessa negociação. $1 milhão fixo e 300 mil em metas. Só que não são metas para o jogador, são metas para o Fortaleza. Porque o Fortaleza teria que se classificar para a semifinal da Sul-Americana. Enfim, não é o número de jogos do jogador. Eu acho que se a gente parar e analisar, a negociação foi ruim no fim das contas para o Flamengo. Você, em abril de 2022, você contrata o jogador por R$15 milhões. E agora, no começo de 2024, você vende esse jogador por R$5 milhões, 1/3 do valor. Por que então negociou? Se ainda quer ficar com o jogador até o fim de janeiro. E por que quer ficar até o fim de janeiro? Porque, como, tio, tem o começo do Campeonato Carioca, envolve muita situação ali que o Flamengo entende que ele seria um jogador importante nesse começo. Ele ficaria aqui e o Rossi e o Matheus Cunha iriam para os Estados Unidos. Exatamente. Era essa ideia, ser o goleiro do início do Carioca. Só que não faz sentido você vender o jogador por esse valor, entende? Aí fica crítico. Eu acho que a gente elogia tanto a diretoria do Flamengo em negociações, mas nesse caso do Santos, talvez não tenha sido uma boa, não. Tudo bem, teve ganho técnico. Em 2022 ele foi um jogador importante, sobretudo na Libertadores, na Copa do Brasil, nos títulos que o Flamengo conquistou. Agora, em 2023 ele foi mal, mas era para tanto? Desvalorizou tanto assim. Eu entendo a vontade do jogador, mas o clube não pode aceitar qualquer coisa. E aceitou qualquer coisa nesse caso. Entre os três, o Santos é o mais fraco, Pedrosa, colocando aí Rossi, Matheus Cunha e o Santos? Não coloco dessa forma, Vinick. Não acho que seja uma questão de nível. Eu acho que seja realmente uma questão dele não ter conseguido fazer um bom ano. Ele perdeu a confiança dele no início de 2023. Tanto é que um garoto da base assumiu a titularidade e numa situação que o próprio garoto da base, na minha visão, a gente falou isso aqui o ano inteiro, ele não foi mal, em muitos momentos salvou o Flamengo. Na Libertadores acabou falhando e falhando feio em pelo menos 2 gols. E aí, ao mesmo tempo, você para e pensa. Um time que tem mais de 30 milhões de reais de investimento mensalmente, que tem 1 bilhão de orçamento, tem que utilizar um garoto da base no seu gol? Claro que não. O goleiro é uma posição de segurança, é uma posição que todo grande time começa por um goleiro. E o Rossi mostrou isso no final do campeonato. Até teve algumas oscilações, mas completamente normal, porque não vinha jogando. Então eu não vejo assim, o Santos é muito pior do que o Rossi, do que do Matheus Cunha. É mais uma questão do próprio atleta que não conseguiu ter a mesma confiança de 2022. Falando da situação do zagueiro Léo Ortiz, o Flamengo é interessado no zagueiro do Bragantino. Como é que está essa situação? Tem alguma ligação com o fato do interesse do Bragantino no Mateuzinho? O Mateuzinho acabou não indo para o Flamengo, dificultou para o Léo Ortiz? Não tem relação? Não tem relação, nenhuma relação. Na verdade, assim, o que aconteceu com o Flamengo? A resposta que o Flamengo teve do empresário do jogador foi, eu consigo tirar o Léo Ortiz do Bragantino por um determinado valor, em torno de 6 milhões de euros. O Flamengo falou, beleza, esse valor, o Tite gosta do jogador, vamos tentar. Só que quando o empresário chegou lá no Red Bull Bragantino e falou, consegui a proposta, algo que a gente tinha acordado aqui, o Bragantino falou, não, o nosso combinado era para clube do exterior.
Não para clube brasileiro. O problema não foi o valor. Já que é clube brasileiro, a gente quer 10 milhões de euros. E aí o Flamengo falou, não, 10 milhões de euros a gente não paga. Vocês vão me questionar assim, mas o Flamengo continua negociando? Sim, o Flamengo continua negociando. Tanto é que eu questionei o Marcos Braz sobre o Joaquim, possível interesse no zagueiro do Santos. Ele falou, interesse no Joaquim? Não procede. O nosso zagueiro que a gente quer é o Léo Ortiz. Inclusive, a gente vai ter uma paciência maior em relação a isso. O que é uma paciência maior? Vai esperar por mais tempo. Ele não estipulou prazo para mim, mas ele falou, a gente vai esperar, porque a gente entende que é uma contratação muito boa se a gente conseguir, que a gente tem tempo para isso. Então o Flamengo continua tentando o Léo Ortiz, só que continua tentando da seguinte forma. O Flamengo tem um acordo com o jogador, com o empresário do jogador. E o empresário do jogador que está conversando com o Red Bull Bragantino. Você quer saber a minha opinião? Eu acho que no fim das contas o Flamengo vai acabar levando esse jogador. Vai ganhar pelo cansaço. Porque para o Red Bull Bragantino não vai valer a pena ele você quer manter... a vontade dele, né? É exatamente, você manter um jogador insatisfeito. E ele vai ficar insatisfeito. A verdade é essa, porque a proposta do Flamengo é muito boa, contrato longo, salário maior. Querendo ou não, você vai disputar Libertadores, Campeonato Brasileiro, com todo respeito ao Red Bull Bragantino. Mas você não tem a mesma visibilidade jogando no Bragantino e jogando no Flamengo. Então, eu acho que é o momento mesmo do Léo Ortiz respirar novos ares. Ele tem 27 anos, se não for agora, vai ser quando? Então, eu acho que o Flamengo vai acabar ganhando pelo cansaço. Mas o Flamengo, e a informação é, o Flamengo continua tentando o Léo Ortiz e não mira outro zagueiro nesse momento. Imagino que o Ortiz vai botar uma pressão também na diretoria do Bragantino, que a vontade dele vai ficar um pouco sustentável a situação lá, que eu imagino. Depois quero ouvir a opinião do Pedrosa também. Como é que tá esse Evandro, o Flamengo fez uma proposta ao Portland, que é o time da MLS, para comprar 65% Quem vem, ó, do pessoal do percentual do mostrar jogador. aqui, né? Arte do Benê, olha só. Quem vem? Resumo do mercado do Fly. O Evander é o último lá, para quem não conhece o jogador, cria do Vasco. A gente já vai falar do Luiz Henrique também. Pois é, Mais pra e aí frente. o Evander é um meia, né, que o Flamengo está tentando a contratação, teoricamente uma reposição ali, ele não seria para ser titular, pelo menos na minha opinião, só que o Flamengo está tentando investir alto nesse atleta, tá tentando comprar 65% dos direitos econômicos e segundo um dirigente do Portland, a proposta do Flamengo foi de 11 milhões de dólares. É muita grana por esse jogador, na minha opinião. Mas isso segundo o dirigente do Portland. Mas o Marcos Braz me disse o seguinte, ó, a nossa proposta está lá, a gente espera, é a mesma coisa. Tem a vontade do jogador também de querer vir para o Flamengo. Eu acho que o Flamengo, no fim das contas, não vai levar esse jogador. Porque o Portland é um clube extremamente bem financeiramente falando. Não precisa fazer venda. E eles investiram pesado para contratar o Evander. Mas o interesse do Flamengo está lá. A proposta está na mesa do Portland e o empresário continua tentando a liberação. Bom, quem conhece bem o Evander é o torcedor vascaíno. Então é isso aí, nação. Espero que você tenha gostado do vídeo aí, né? É um vídeo com bastante informações sobre o Flamengo e essa proposta oficial do Flamengo para tentar repatriar o Evander, né, de 6 milhões de dólares aí, né? É um valor alto. O Vini Casagrande, ele também chegou a citar outro valor aí. São propostas altas pelo jogador que vai vir para ser reserva. O Evander, ele vindo mesmo essa situação sendo concretizada, ele vem para ser reserva. Na minha visão, eu creio que esse valor tão alto para contratar um jogador que vem para ser reserva não é tão válido. Ah, mas você pode dizer, mas no meio do ano vai ter Copa América. E a Copa América não vai parar, Rascaeta, De La Cruz, Pulgar, possível um Gerson e outros jogadores podem servir a seleção, correto. Mas pagar o valor desse patamar para um jogador para chegar para ser reserva, eu não pagaria, eu procuraria outro reforço ou destinaria esse dinheiro para tentar trazer o Vinha, entendeu? Lá estão pedindo 10 milhões de euros, entendeu? Resolveria uma situação já muito complicada, que é a lateral esquerda e direita do Flamengo para a temporada 2024, né? Mas é isso aí, tamo junto, espero que você tenha gostado das notícias do Mengão aí, tamo junto e até o próximo vídeo, valeu!